Esta é a aula 59 do curso Scrum Master 1. Nós vamos falar do famoso evento Daily Scrum ou Scrum diário. A Daily Scrum ocorre diariamente durante a execução da sprint. Então, só relembrando, a nossa sprint ela começa com o evento de planejamento de sprint e dura no máximo 8 horas, pensando numa sprint de 4 semanas, por exemplo. A partir daí, começa a execução da sprint. E todos os dias durante a execução da sprint, nós temos essa reunião diária, chamada de Scrum Diário ou Daily Scrum. O principal objetivo da Daily é o acompanhamento do progresso da equipe em direção à meta da sprint, ao objetivo da sprint. Lembrando que esse objetivo da sprint foi definido lá no evento de planejamento de sprint. Os desenvolvedores é que vão definir qual vai ser o formato dessa daily, como ela vai ser conduzida, mas nós vamos passar aqui algumas sugestões praticadas pelo mercado. Primeiro, as regras. A daily tem uma caixa de tempo de 15 minutos, então a daily não pode passar de 15 minutos, é uma reunião muito objetiva. Quem participa? Os desenvolvedores, inclusive a reunião é montada por eles e para eles, e o Scrum Master, que funciona mais como um facilitador, um orientador para tirar as dúvidas e ajudar o pessoal a realizar a daily. E a chave é a transparência. É uma equipe de alta performance, que tem que ter maturidade, ou seja, ninguém esconde o jogo aqui. Todo mundo coloca claramente suas dificuldades, se está com algum problema de conhecimento, se precisa de ajuda, esse é o momento. Tem que falar para a equipe toda. Então a gente lembra que a daily ela é preparada, ela é realizada a partir dos desenvolvedores e para os próprios desenvolvedores. Se a equipe estiver trabalhando presencialmente, provavelmente essa daily vai ser presencial e até se sugere que todos façam a daily em pé, inspirados na filosofia japonesa de se fazer reuniões rápidas de pé. Se for em ambiente virtual, vai ser através de uma ferramenta de colaboração ao vivo, todo mundo ali passando o seu posicionamento. É a única oportunidade onde os desenvolvedores vão reportar o seu progresso ou os seus impedimentos? Não, mas o que é legal desse evento, inclusive ele é um evento chave para esse dinamismo, para esse ritmo do Scrum. Ao menos nesse momento, todos vão ter que se comunicar e cada um vai ter que falar exatamente o que está fazendo dentro do projeto. Aqui é muito diferente do cascata. Normalmente, um projeto cascata, ele tem a figura do gerente de projeto. Eu fui muitos anos gerente de projeto e compartilhando até com outros gerentes. Normalmente, quem mais sabe do progresso, quem tem o domínio do todo, é o gerente de projeto. Acaba que os desenvolvedores só conhecem um pedaço, só sabem a parte que eles estão fazendo. É aqui que muda completamente o Scrum em relação ao cascata. Os próprios desenvolvedores todos têm que compartilhar o seu progresso, suas dificuldades, o que já fez, o que vai fazer com todos. Então, toda a equipe sabe o que todo mundo está fazendo. E é muito saudável que, não só essa reunião aponta as dificuldades ou demonstra o progresso. Mas isso não quer dizer que é o único momento que a equipe vai conversar sobre planejamento, sobre um ajudar o outro, sobre ajudar o colega, o outro desenvolvedor em alguma dificuldade. Eu até sugiro para equipes remotas que não trabalham presencialmente ter uma sala aberta online o tempo todo do horário útil, porque é importante você ter essa facilidade de comunicação. No caso, o Scrum praticado presencialmente, naturalmente o time junto acaba se comunicando mais. Mas para times remotos, essa fica pelo menos a minha sugestão. Você tem ali os momentos, os eventos, mas mantenha uma sala aberta, ao vivo, para que as pessoas consigam se comunicar com muita facilidade, evitando que só atualizem na ferramenta eletrônica ou que se conversem, por exemplo, por mensagem ou por e-mail. A gente tem que pensar naquele princípio ágil, conversa face a face, cara a cara. Não dá para ser presencial?
mas o remoto, as ferramentas permitem essa comunicação online ao vivo. Como a gente já falou, são os próprios desenvolvedores que vão definir a melhor forma de conduzir a daily, mas existem umas regrinhas básicas que o Guia Scrum coloca. Primeiro, todos os desenvolvedores têm que participar. Então não tem como faltar a uma daily se você é um desenvolvedor dentro de um time Scrum. E ela não tem que ser tratada como uma apresentação de status report, isso é lá do cascata, aquele status report com o gerente de projeto apresentando. É até recomendável que não seja o Scrum Master para não passar essa imagem de um chefe cobrando equipe. Então o Ágil se preocupa muito com isso, com essa auto-organização do próprio time de desenvolvedores. Então não é uma apresentação de status report, é um momento onde todos os desenvolvedores têm que compartilhar, têm que contribuir e o objetivo final da daily. Todo mundo tem que saber o que precisa fazer, qual é o plano para as próximas 24 horas até a próxima daily. A outra regra, não é sempre que acontece, mas pode ocorrer, às vezes o proprietário de produto ele tem alguma habilidade que permite que ele também assuma tarefas técnicas, a mesma coisa para o Scrum Master. Ele pode exercer o papel de Scrum Master, mas tem alguma habilidade técnica que permite também que ele atue tecnicamente. Nesse caso, eles são obrigados a participar, mas não nos seus papéis habituais de PO ou de Scrum Master. Eles atuam como desenvolvedores, porque têm tarefas técnicas que estão sendo realizadas. A outra regra de ouro da daily é que exista o tal do hábito, a rotina. Se o time está presencial, a ideia sempre é que seja no mesmo local, preferencialmente o local de trabalho da equipe. Se estiver remota, não tem jeito, vai ter que fazer via ferramenta. E o horário tem que ser sempre o mesmo. Então é todo dia, por exemplo, às 3 da tarde, todo dia às 10 da manhã, mas se mantém exatamente sempre o mesmo horário. Lembrando que a reunião tem que durar 15 minutos no máximo. Outra coisa, outra regra, os impedimentos precisam ser apontados formalmente nessa reunião. É lógico que um colaborador encontrou uma dificuldade, o desenvolvedor, ele tem que colaborar, buscar ajuda com seus colegas ao longo de todo o dia. Mas no momento da daily, todos os impedimentos, todos os obstáculos devem ser apontados. Porém, eles vão ser registrados na daily, porque a daily dura só 15 minutos. E eles vão ser tratados depois, em reuniões de trabalho ao longo do dia. Então, acontece às vezes, vamos imaginar, no nosso exemplo de e-commerce, eu me deparei como desenvolvedor com alguma regra em relação à política de segurança da informação, porque afinal mexe com cartão de crédito e preciso de ajuda, não sei muito bem como conduzir essa situação tendo esse obstáculo dessa regra. Pode ser que se chame uma pessoa especialista dentro da organização que conhece muito bem as regras, mas ela não atua dentro da daily. Ela pode até assistir a daily. Depois você faz uma reunião de trabalho com essas pessoas que vão ajudar na solução dos impedimentos. Como a gente já disse, são os próprios desenvolvedores que decidem a dinâmica da daily, mas a gente vai passar aqui um jeito de se fazer daily bem utilizado no mercado. Seria a técnica das 3 ou 4 perguntas do Daily Scrum. A primeira pergunta, na verdade, é o próprio desenvolvedor falando para o time, é o que eu fiz ontem, ou seja, o que eu fiz nas últimas 24 horas. Então ele reporta. A segunda pergunta é o que eu vou conseguir fazer até a próxima reunião, até as próximas 24 horas, entre hoje e amanhã. A terceira pergunta é quais são os meus impedimentos, o que está me atrapalhando, o que está sendo um obstáculo para eu fazer a minha entrega. E a última pergunta é feita a todos, ao final, é o grau de confiança diante daquele status, daquele progresso que foi apontado por todo mundo, o quanto a equipe está confiante para que essa entrega ocorra dentro da sprint. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa pergunta. Agora, como eu faço essas perguntas? Existe uma convenção que o ideal é que um desenvolvedor pergunte para o outro.
Então, você pode fazer isso de uma forma dinâmica. Eu tenho 4 desenvolvedores. Aí o primeiro desenvolvedor pergunta para o segundo para o terceiro para o quarto e o quarto para o primeiro, por exemplo. Ou você pode definir a cada dia que um desenvolvedor faça a pergunta. Pode também pedir para o Scrum Master fazer, mas o ideal mesmo seria distribuir essas perguntas, justamente para ter aquele cuidado de não parecer uma cobrança, não parecer um chefe cobrando para o time. Não, ali é a autogestão dos desenvolvedores, são os desenvolvedores cobrando um ao outro. Essa é a ideia da autogestão. Lembrando sempre que a ideia é não reportar para um gerente, não existe a figura do gerente. Esse é, digamos, o evento que mais demonstra o nível de autogestão e de colaboração do time. Então, esse evento ele é fundamental, ele precisa ser cumprido rigorosamente, porque ele vai criar essa dinâmica de autogestão, do microgerenciamento de tarefa que cada desenvolvedor precisa fazer para alcançar o objetivo final. Na outra versão do Guia Scrum, existiam as perguntas. Eram 3 perguntas, mas eles retiraram na versão de 2020, porque como agora o Scrum ele fica aberto para qualquer tipo de negócio, eles procuraram deixar bem aberto, porque dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de negócio, podem haver outros tipos de perguntas mais adequadas. Mas voltando nas perguntas do Guia Scrum, lá de 2017, ele focava nessas 3 perguntas. As 2 primeiras, elas estão em cima do progresso. É o quanto eu já fiz ontem e o que eu vou fazer até amanhã. A terceira pergunta, ela é o espaço para apontar os obstáculos, os impedimentos. Aqui é uma oportunidade forte de atuação do Scrum Master. Quando esse Scrum Master é muito experiente, ele apoia a equipe nesses obstáculos, nesses impedimentos, ajuda a equipe a encontrar maneiras de vencer esses obstáculos. Essa quarta questão nem sempre é feita, mas a gente recomenda porque a ideia é que o time seja altamente colaborativo. Todo mundo ali passou o seu progresso e pode ser que cada um nesse momento está mais focado com a sua entrega. Esse é o momento ao final da daily que a equipe faz uma reflexão, olhando o progresso dos outros e o seu próprio progresso. Pessoal, a gente está confiante? O quanto a gente está confiante que estamos no caminho certo, que vamos conseguir atingir o objetivo da sprint dentro do prazo? Então é um momento para olhar no todo da sprint e não só no seu pedaço. Os benefícios da daily são enormes e eles é que garantem a dinâmica e o sucesso do Scrum. Primeiro, foco. Quando você sabe que todo dia você vai ter um momento que você tem que reportar para toda a sua equipe tudo que você fez e como você está planejando fazer a entrega de amanhã, você acaba ficando focado. Você sabe que naturalmente você tem que estar preparado para explicar o que está acontecendo. Então você precisa não procrastinar. Mantenha o foco. Também aumenta muito a colaboração, porque ali você vai compartilhar, por exemplo, suas dificuldades. Melhora muito a comunicação do time, cada um sabe o que o outro está fazendo. Identifica os impedimentos, então ali se apontam os riscos, aqueles riscos do dia a dia. Como o evento ele é diário, a coisa não demora muito tempo para se tomar ação. E aí vem a outra vantagem, decisão rápida. Porque todo dia eu estou apontando, isso está me atrapalhando para a entrega de amanhã. O que isso gera? Uma velocidade, quais são as ações que a gente vai buscar a solução, que a gente vai manter o projeto no rumo. E a daily melhora o conhecimento dos desenvolvedores, porque você está focado em apresentar o seu progresso, mas você também está ouvindo o progresso e a dificuldade dos outros. E isso, com o passar do tempo, você começa a entender mais o que o outro faz, um pouco mais da habilidade, do expertise do outro. Então, toda a equipe aprende, toda a equipe evolui, inclusive tecnicamente. E elimina a necessidade de outras reuniões, de ficar agendando pontualmente reuniões. Você já tem um momento do dia
que você fala o que é mais importante. Então, isso organiza muito e não quebra o ritmo da equipe com um monte de reuniões. Lembrando daqueles 3 pilares, transparência, inspeção e adaptação, a Daily eu diria até que é o evento que mais traduz esses 3 pilares. Eu tenho que ter muita transparência, é o momento que eu estou inspecionando o progresso, por exemplo, e estou fazendo adaptações ao plano para cumprir o que é necessário para entregar a sprint. Por enquanto é só e até o nosso próximo encontro.